Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube. Eu sou Ítalo Luigi e você está no canal da Informática Avançada. E hoje eu vou recomentar, um vídeo que eu já tinha feito no meu canal, falando sobre o PlayStation 2 terrorista, mas eu vou falar sobre agora, o título atualizado, Não, o vídeo atualizado com mais conteúdo, Vou falar toda a saga, do PlayStation terrorista, Bom, lá todo mundo sabe, que o PlayStation 1 foi lançado em 95 ou 96, eu não lembro de cabeça certinho, todas as datas, basta você dar uma googada, mas é só para você ter uma referência média dos anos que foram lançados, Depois de 5 anos, em 2000, lançaram o PlayStation 2, caramba! Toda a saga dessa do PlayStation terrorista se inicia no PlayStation 2 no início de eras de anos 2000, a virada do milênio, Pra quem não sabe, tinha umas histórias aí, lembrando que isso tudo é história de internet, mas eu acho que algumas coisas são histórias que batem porque realmente, faz muito sentido, Bom, tinha uma história aí, de uns países, aqueles países lá que exportam terrorista ou criam terrorista, um outro lá em relação ao Oriente Médio, estavam comprando muito PlayStation 2, E isso tava deixando gente lá de inteligência americana, sei lá, CIA, NSA, não sei quem tava lá em relação ao caso, muito preocupado. E por quê? Muita gente não sabe, mas o PlayStation 2 nativamente era possível rodar Linux, O PlayStation 2 Fat com o kit Linux, o Slim também, Você ter um kit Linux era possivelmente, facilmente tornar o seu PlayStation 2 em um computador, Com o Linux, você sabe que dá pra fazer tudo, com o kernel do Linux, Dá pra fazer tudo com um computador normal. Lembrando que muita gente não sabe, mas tudo que foi lançado para o Linux é facilmente adaptado para o PlayStation 2. Em relação, eu nem sei como que é, a qualidade em relação sobre a distro do Linux do PlayStation 2. Lembrando que foi uma distro customizada. Tanto é que na época tinha muitos rumores, isso é verdadeiro, que é possível fazer jogos de PlayStation 2 com o Linux do PlayStation 2. Então você usava um PlayStation 2 Dev Kit para rodar o PlayStation 2. Você poderia ter, talvez, um PlayStation 2 Dev Kit com Linux e um PlayStation 2 normal com Linux, para poder testar alguns programas. Então, com dois PlayStation 2, o cara podia testar e jogar os jogos do PlayStation 2, Um Dev Kit e um comum, sem precisar de um computador, Usaria o PlayStation 2 comum como computador e o Dev Kit como para rodar isso, Porque o Dev Kit é diferente, mas provavelmente não deve ser tão difícil botar o Dev Kit do PlayStation 2 com Linux. Lembrando que eu tô falando o Dev Kit é diferente do console final, E o Dev Kit, alguns vem com software para desenvolvimento de console e outros precisam de um computador normal, entendeu? Depois disso, nós tivemos a saga do PlayStation 3 terrorista, Mas antes de pular o PlayStation 3, eu vou voltar no PlayStation 2, que eu esqueci de comentar sobre, Na verdade, eu tenho quase certeza que os caras queriam comprar o PlayStation 2 para poder jogar, Ainda mais porque aquela coisa em relação sobre conexão offline, tinha jogos legais, Entendeu? Então, eu acho que os terroristas estavam mais preocupados em se divertir do que ficar lançando um míssil por aí. Lembrando que, como o PlayStation 2 poderia ser usado como computador, não era tão difícil usar o PlayStation 2 como uma central, de computador. Tanto para comunicação, tanto para lá botar algum sistema de míssil, Foi por isso que deixou, os caras lá de inteligência, sei lá, Estados Unidos ou o resto do mundo, Europa, de cabelo em pé. Entendeu? Depois disso veio a saga do PlayStation 3 terrorista. Também o PlayStation 3 também tem como rodar Linux. As versões iniciais, O PlayStation 3 também teve sua versão de Linux do PlayStation 3, que é a própria, Não tem como pegar um Linux comum, até onde eu sei, do computador e instalar no PlayStation. Entendeu? É uma distribuição própria pro PlayStation 3, uma variação, Mas tem como instalar o Linux no PlayStation 3. O Linux do PlayStation 3 se assemelha muito mais com os Linux mais modernos, entendeu? Com relação à interface gráfica, de como modificar, entendeu? Mas lembrando, como é Linux, como é PC, você sabe o que pode fazer. Tudo aquilo que já dava pra fazer no PlayStation 2 melhorado, e mais rápido. Depois vem a saga também do PlayStation 4 terrorista. Mas agora, como o PlayStation 4 tem muitas funções modernas, não necessariamente o cara precisa instalar um Linux no PlayStation 4, Porque tem muitas funções, de VPN nativas do PlayStation 4 que a gente não sabe. Tipo, a Xbox Live é PSN. PSN é praticamente uma intranet, Xbox Live também. Então, tipo, tecnicamente não dá pra hackear,
Depois disso, né, vazou um hacker aí que instalou Linux de novo. Pô, esqueci, não pode ligar o ventilador não. Linux no PlayStation 4, né? Sobre o PlayStation 4 com Linux, na verdade, o cara fez um bug do bug, né? E muita gente não sabe, mas ó, o sistema operacional do PlayStation 4 normal já é baseado em Linux, né? De novo, Linux no PlayStation 4. Eu acho que também o PS3 também tem algumas variações de derivação de Linux, né? Lá da XMB. É porque Linux é free, grátis, aquela coisa, todo mundo já sabe, né? A Sony adora usar coisa de 0800. Né? Em relação ao PlayStation 4, o PlayStation 4 provavelmente roda melhor, mais os consoles da Sony, mais roda melhor Linux. Por quê? Basicamente o PlayStation 4 de forma um pouco mais assim, grotesca, é um computador. Entendeu? Então rodar Linux lá é leve, né? Então com o Linux mais moderno, você pode conseguir usar qualquer coisa mais moderna. Chrome, VPN, essas coisas, né? Dá pra botar também o PlayStation em sistema de missão, essas coisas, entendeu? Né? Sistema de monitoramento, vigilância, você pode usar tanto como videogame e tanto como sistema operacional. Lembrando que o processo de instalação do Linux no PlayStation não é tão fácil, entendeu? O cara usou lá o bug, do hack do hack, entendeu? O cara foi lá e realmente foi forçar no console. Lembrando que esse console eu acho que não dá pra deixar tipo como um dual boot, né, com PlayStation e Linux. Cara, pra ser bem honesto, eu acharia muito interessante a Sony liberar essa função para desenvolvedores, né, e instalar Linux no PlayStation 4. Essa é uma coisa muito interessante, até mesmo porque tem regiões do globo que levar computador não é uma coisa tão simples, entendeu? Não no sentido daquela coisa que eu tô falando em relação aos terroristas, mas você botar um Linux, né, em região mais pobre, você levando o PlayStation 4 mais barato, você poderia ter acesso à internet e tudo aquilo mais, até mesmo o próprio videogame em si, né? Mas a Sony não tá muito afim de ficar liberando essas coisas em relação ao seu console, né? Você quer comprar um computador, compra um computador, tanto é que os computadores mais comuns, né? Tem versões de computadores da Dell tão portáteis quanto um PlayStation 4, né? Tem essas variações de all-in-one tão famosos, entendeu? Né, que você consegue botar numa mochila, no bolso, são muito pequenas, mas eu acho que em relação com o PlayStation vai ficar mais famoso no sentido assim de mercado, ia dar um poder mais pra Sony assim, né? Você tanto pode usar como um videogame, né, como um computador de quebra-galho, né? E tanto é que tem praticamente tudo que tem no Windows, né? Tem quase que no Linux é a mesma coisa grátis, né? Aplicativo para gravação de tela, editor de vídeo, editor de imagem, coisas profissionais, jogos, né? Tem aquela velha história lá que Linux não roda jogo, na verdade é uma mentira. Tem até uma gama legal de jogos para Linux. Na verdade, o que eu acho chato e ninguém comenta que é verdade sobre o Linux é que o trâmite, né, o roleplay, né, para rodar Linux no computador é um pouco mais chato, entendeu? É um pouquinho mais nerd, é um pouquinho mais negócio, né? Hoje já tem Steam lá com uma biblioteca razoável para Linux, mas não é aquela coisa ideal igual para Windows, né? Quando o cara faz o jogo, a primeira coisa que o cara pensa, né, é o Windows. Querendo ou não, né, os caras ficam presos a Microsoft. Eu acho legal essa coisa em relação sobre integração sobre Linux, né? Desenvolvimento de jogos para Linux, que o mundo open source tem mais vantagens muito boas, como driver, API, até algumas coisas, algumas execuções rodam até melhor que DirectX, porque muita gente não sabe, né? Os jogos no Linux rodam muito diferente do Windows, porque o kernel do Linux é diferente, como o sistema operacional usa todos os recursos do hardware, dependendo do computador, é diferente, entendeu? A Microsoft tem um kernel fechado, o Linux tem um kernel aberto, entendeu? Então, tipo, dá para o desenvolvedor brincar e fazer uma otimização muito melhor no Linux para os jogos. E isso para alguns videogames, tipo PlayStation, que usam muita coisa open source, né? Daria para dar um enhancement, né? Um melhoramento muito legal a nível de desenvolvedor para rodar os jogos melhores, né? Sem falar em relação de soluções grátis, todo mundo avança, né? Sem falar que a comunidade do Linux em relação ao desenvolvimento de jogos, né, o pessoal tem uma parceria muito grande a nível mundial, né? Só que o pessoal geralmente usa mais inglês. Então, né, ia ser muito legal, né, a adoção nisso, até mesmo no próximo PlayStation. E provavelmente o próximo PlayStation vai ter alguma coisa com Linux. Se não for o sistema operacional, cara, e se a Sony não pegar, tipo, fazer tipo o PlayStation 5 com o kernel dele nativo, mais uma nova variação de Linux. Tipo, uma distro Linux, PlayStation Linux, né, para rodar. Tem risco da Sony fazer isso, né?
Só um resuminho, né? Ah, uma pequena coisa, eu não lembro se eu comentei isso no vídeo, né? Já tem um vídeo que eu falei sobre o PlayStation 2 terrorista, alguma coisa assim, né? Do nosso canal, né? Então, se você quiser ver, né? É um videozinho mais antigo, né? Só dá uma procuradinha no canal, né? Só isso, galerinha. Tchau e fui!